Olá, pessoal. Meu nome é Luan, sou professor de matemática do Colégio Impacto e essa aula vai ser voltada para a turma do sexto ano. Bem, a gente encerrou lá a parte da álgebra, né? A gente entendeu lá as contas e a estrutura das contas com letras, entendeu um pouco de equação. Agora a gente vai falar de um novo assunto, tá? Que é a divisibilidade. A gente passou um tempo aí sem aula, vamos voltar agora com um novo assunto, divisibilidade. Ele é bem simples, tá? A gente vai começar a trabalhar a questão de saber se um número é divisível por outro ou não. Qual número divide outros e assim sucessivamente. Bem, primeiramente a gente tem que entender o conceito de divisor, tá? É bem simples. Divisor é um número pelo qual dividimos o outro, tá? Então, se um número eu pegar e conseguir dividir ele por outro, esse número que eu estou pegando para dividir, tá? Vai ser o meu divisor, tá? Divisor, número pelo qual dividimos o outro. É bem simples, tá? Esse conceito. Então, imagine aqui nesse exemplo. 2 é divisor de 10. Eu estou afirmando isso. Estou dizendo para vocês que é isso mesmo que acontece. Por quê? Pô, a gente pode dividir aqui, ó, o 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Se a divisão deu exata, 2 é divisor de 10. Foi o que eu falei no começo. Tá? Então, 10 é divisor... Desculpa, 2 é divisor de 10 e 10 é divisível por 2. Entenderam a diferença? Então, exemplo. 3 é divisor de 21. Pois a gente pode dividir o 21 por 3, certo? 21 dividido por 3 dá 7. Então, o 3 é divisor de 21 e o 21 é divisível por 3. Tá? É assim que a gente lê. Ou como divisor ou como divisível. Então, entendendo bem esse conceito de divisor, a gente pode entender as regras de divisibilidade. Tá? São algumas bem simples. A gente pode pegar uma gama de números e saber qual número vai ser dividido pelo outro aí. Tá? Porque para saber se o número é divisor do outro, dependendo do tamanho do número, né? Números muito grandes fica muito difícil de entender e fazer na mão cada continha lá para saber se é divisível ou se não é. Então a gente criou algumas regras, a gente sabe e elaborou uma estrutura matemática de regras para saber quando o número é divisível por outros. Bem facinho, sem se importar com o resultado final, tá? A gente aqui não vai calcular o resultado da divisão. Só vai saber se dá para dividir um pelo outro, através das regras. Tá? Então, passou de 100 já fica cansativo e difícil de achar os divisores do número. Pelas regras não, é bem direto e simples. Tá? Então a gente vai entender aqui 3 dessas regrinhas aí, os 3 números mais fáceis que tem para a gente começar a trabalhar e entender. Então, ó, a primeira divisibilidade é divisibilidade por 2. Muito fácil. Para um número ser divisível por 2, tá? Para eu dividir o número por 2, basta que o número seja par. Lembrando que os números pares são aqueles que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, olha para o final do número, tá? Vejo se acaba nesses aí que eu falei, e eu sei se ele é par ou ímpar. Se for par, ele é divisível por 2. Então, ó, nos nossos exemplos aqui, 284 é divisível por 2. Por quê? 284 acaba em 4. E 4 é par. Então, 284 é par e é divisível por 2. 1450 é divisível por 2. Eu afirmei aqui, ele é divisível por 2, tá? Mas como? É só olhar aqui o último número. 0, 0 é par. Então, 1450 é um número par e todo número par é divisível por 2. Tá? 2763 não é divisível por 2. Por quê? Olha aqui, ó. 3. 3 não é par. Então, não dá para dividir por 2. Não é divisível por 2. Tá? 3.698.741. É um número bem grande. Mas para saber se ele é divisível por 2 ou não, é só olhar o último. 1. 1 é ímpar. Ímpar não é divisível por 2. Então, a regra do 2 é bem simples, tá? É só saber se for par. Se for par, divide por 2. Se for ímpar, não divide por 2. Próxima regra é a regra do 3. Tá? Bem, a regra do 3 é um pouquinho mais complexa, mas também é tranquilo de fazer e você resolve isso para qualquer número que você imaginar. Então, números grandes que a gente ia ter dificuldade de fazer a divisão, a gente consegue descobrir isso através da regra. Qual é a regra? Para saber se o número
é divisível por 3. Basta eu somar aqui, ó, os algarismos, tá? Eu vou somar cada algarismo do meu número. E se esse resultado for divisível por 3, o número todo é divisível por 3. Como assim? Nada melhor que um exemplo, né? Então, olha aqui, ó. 54. Quais são os algarismos que eu usei aqui? 5 e 4. Então, ó, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, vamos somar 5 mais 4. 9. 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3. Então, o 54 é divisível por 3. Não preciso fazer a conta para saber se é divisível ou não. Eu uso da regra, é bem mais fácil. Tá? É muito mais fácil somar do que dividir, né? Então aqui, ó, e quando o número for muito grande, professor? Também você pode repetir esse passo quantas vezes for necessário, tá? Aqui, ó, 9.639. Vamos saber se ela é divisível ou não por 3? Vamos somar cada algarismo aqui, tá? 9 mais 6 mais 3 mais 9. Tá aqui, ó. A soma disso aqui dá 27. Professor, não sei se 27 dá para dividir por 3. O que é que você faz? Repete o mesmo passo. Soma os algarismos e vê. 2 mais 7, deu 27 aqui, ó. 2 mais 7 deu 9. Aí sim, 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, se 9 dá para dividir por 3, o 27 dá para dividir por 3. Então, esse aqui, 9.639, também é divisível por 3. Dá para dividir por 3. Tá? É só somar os algarismos e você pode repetir esse passo quantas vezes você quiser, tá? Por 4 também eu tenho uma regrinha aqui simples, tá? Para um número ser divisível por 4, o número formado pelos dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Então, eu olho para o número, vejo os dois últimos algarismos e vejo se dá para dividir por 4 ou não. Então, aqui o exemplo. 1024. Eu olho os dois últimos, forma 24, tá? Então, se 24 é divisível por 4, né? Dá para você dividir 24 por 4, tá? Então, se 24 é divisível por 4, então todo número é divisível por 4. 1024 também é divisível por 4. Tá? O exemplo B aqui, ó, 808. Peguei os dois últimos, forma o número 8, né? 08 é o número 8. Então, 8 é divisível por 4. Dá para dividir o 8 por 4, não dá? Então, o 808 também é divisível por 4. Por quê? É a regra do 4 aqui que a gente está aprendendo. É só olhar os dois últimos algarismos e ver se dá para dividir por 4. Se eles derem para dividir por 4, o número todo também dá para dividir por 4. Tá? E a gente encerra essa parte de divisibilidade por enquanto, tá? A gente vai ver até o 10. A gente parou no 4 aqui para não ficar com muita informação na aula só. Toda quinta-feira, né, que vai ser a última aula da semana, eu vou passar a atividade para vocês agora. Estudem aí, revisem, tá? E até a próxima aula. Desde já, obrigado